Criada no século XVII pelos escravos de etnia banto, a capoeira teve a sua origem no Brasil como uma forma de resistência à repressão da Polícia Imperial e milícia republicana. O nome faz menção à sua origem, pois o termo ca significa mata e puer, o que foi, resultando em capoeira, o que foi mata, ou seja, uma referência às áreas de mata rasa no interior do Brasil, onde ocorria a agricultura indígena. E você deve estar se questionando, mas afinal, o que tem a ver as matas de agricultura indígena com a capoeira? É que, na verdade, o nome remete ao momento da época em que os primeiros escravos fugitivos utilizavam a vegetação rasteira para fugirem dos capitães do mato. Com o passar do tempo, lá no período colonial, novos recursos como mímicas, danças e músicas foram introduzidos à sua prática e serviam como forma de disfarce devido à sua proibição, oficialmente decretada, mas nem por isso obedecida, até 1937. A capoeira sofreu várias outras influências, gerando a capoeira regional, que irá se diferenciar da capoeira de Angola. Nos anos 30, através do mestre Bimba, ou Manuel dos Reis Machado, os capoeiristas saíram do chão, quebrou-se o gingado e foram incorporados golpes de outras lutas, para então no século XX ser considerada esporte, fazendo parte da Confederação Nacional. Atualmente, são mais de 6 milhões de brasileiros praticantes e ela já foi difundida em mais de 160 países, totalizando 8 milhões de capoeiristas. Pegando jeito, devagar a gente chega lá. Ginga. Considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade, no ano de 2014 pela Unesco, ou melhor, Organização das Nações Unidas, pela Educação, Ciência e Cultura, ela possui os mais variados elementos como arte marcial, cultura popular, música, dança e esporte. Mas afinal, o que é a capoeira? Bem, essa e outras dúvidas, quem vai nos falar é o professor Sombra, ou melhor, Fábio Almeida. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Tudo jóia. Fábio, o que é capoeira, afinal? A capoeira é tudo isso que tu falou e mais um pouco. Se nós voltarmos um pouco no passado, lá no início da capoeira, os antigos mestres já responderam essa pergunta para nós. Mestre Pastinha dizia que a capoeira é tudo que a boca come. Mestre Bimba dizia que a capoeira pode ser praticada por homem, menino e mulher. Então, é um excelente esporte. Existe a capoeira regional e a capoeira de Angola, certo? Houve mais alguma ramificação da capoeira nesses anos, com o passar dos anos? E qual a diferença entre esses tipos que são os existentes? Sim, existiu sim. Com o passar do tempo, a capoeira foi sofrendo transformações. No início ela era chamada só por capoeira. Com o passar do tempo, mestre Bimba, que era praticante de capoeira, juntou a capoeira, que chamavam de capoeira primitiva, com a luta do batuque para criar a luta regional baiana. Aí nesse tempo a capoeira, que era só dita capoeira, foi chamada de capoeira Angola. Então já existiam duas manifestações, que era a capoeira Angola e a luta regional baiana. Com o tempo, a luta regional baiana passou a ser chamada de capoeira regional. Passando-se mais um tempo, essa luta regional baiana foi aperfeiçoada, ou seja, a capoeira regional, para surgir um terceiro estilo, que é o mais praticado hoje, capoeira contemporânea. E são os três estilos existentes de capoeira, ou são os mais praticados de capoeira atuais. E professor, a capoeira, ela descende de outras lutas? Ela veio de outras lutas? Não digo de outra luta, a capoeira descende de culturas africanas. Os escravos vieram da África,
misturando as suas culturas aqui no Brasil e formando a capoeira. Sombra, que já é o nome dado pela capoeira, né? E eu queria te perguntar justamente isso. Essa função dos nomes. Na capoeira vocês têm uma espécie de um batizado que ganha um nome. Como é que é essa função dos nomes? Isso. Na capoeira nós temos apelidos, que é uma forma de identificar o capoeirista, né? Ou para mascarar o nome, até no tempo dos escravos, ou lá quando a capoeira surgiu, eles usavam os apelidos para fugir da polícia. Então, como a capoeira estava no Código Penal, se procurasse o Sombra, ninguém ia achar. Eles achavam o Fábio. O Sombra eles não achavam. Claro. A não ser que procurasse na comunidade. Se não procurasse na comunidade, todo mundo sabe quem é o Sombra. Ou no meio capoeirista, todo mundo sabe quem é o Sombra. Mas na comunidade, se eu sair daqui para outro bairro e perguntar quem é o Sombra, lá ninguém sabe quem é. Por isso dos apelidos. Que legal. E qualquer pessoa pode vir a praticar capoeira ou não? Como é que é? Quais são as condições necessárias? Sim, qualquer pessoa pode praticar capoeira. Capoeira aceita a todos. Tem pessoas com limitações, algumas deficiências, cadeirantes, pessoas com amputações, todas praticam capoeira. Pessoa mais gordinha, pessoa mais magrinha, mais alta, mais baixa, a capoeira aceita a todos. Meninos, meninas, mulheres, homens, senhores, senhoras, a capoeira aceita a todos, é para todos. O capoeirista, ele tem que saber tocar o instrumento ou não é necessário? Como é que funciona essa questão? Não necessariamente. Tem uns que têm mais aptidão para o instrumento. Outros, tem uns que tocam bem o instrumento. O instrumento, nós temos na capoeira contemporânea, que hoje o pessoal é a mais praticada, os instrumentos mais usados é o birimbau, o atabaque e o pandeiro. E tem o agogô também, que às vezes não é usado. Esses instrumentos, eles são utilizados assim por outros músicos, música comercial, coisa do tipo, ou não são exclusivos da capoeira? Não, eles não são exclusivos da capoeira. Eu já vou chegar nessa parte também. Okay. Então, tem pessoas que têm mais afinidade para o instrumento, outras têm mais afinidade para a música e tem outras que têm mais afinidade para o jogo em si da capoeira. Tem uns que se desenvolvem na luta, outros que são compositores. Como eu falei, a capoeira é para todos, a capoeira tem espaço para todos e aceita a todos. E quem conseguia chegar a todos os atributos necessários, melhor ainda. Existem pessoas que têm potencial, que se destacam ou que passeiam no meio de tudo, né? É bom tocador, é bom jogador, é lógico, são raros, mas existe sim, pessoas que tocam bem o instrumento, que cantam bem, jogam bem, que conseguem desenvolver todos os papéis dentro da capoeira. E sobre os instrumentos, até vamos falar do birimbau. O birimbau, por exemplo, é um instrumento que foi incorporado à capoeira, um instrumento que hoje é símbolo da capoeira, mas ele foi incorporado à capoeira, ele era usado por ambulantes que vendiam mercadorias e usavam o birimbau para chamar a atenção. O atabaque, que é atabaque hoje, antes era tambor, era usado na capoeira um tambor. Né? E ele é um dos instrumentos mais antigos da música e foi incorporado na capoeira também. Pandeiro, hoje todo mundo conhece pandeiro pelo samba. Então, aí a gente vai dando exemplos e vendo que os instrumentos de repente não são da capoeira. O capoeirista incorporou, mas tem outros estilos, outras músicas que também usam esses instrumentos. E é justamente isso que eu queria te perguntar. A musicalidade ou melodia, não sei ao certo como se diz, o som, né, da batida na capoeira, sim, ele se assemelha muito aos pontos de umbanda, né? Isso é devido à função dos escravos, dela ter sido criada por escravos, será? Pode ser, é que a capoeira veio na realidade os escravos. Os escravos trouxeram suas culturas, né? E muitos escravos praticavam a religião que eles tinham era a Umbanda, e então eles conheciam a Umbanda. Quando chegaram aqui no Brasil, que foram apresentadas a outras religiões, mas lá na África ou no país deles, eles só conheciam aquela religião. Dizem que a capoeira é associada à religião. Acho que a capoeira não tem nada, na minha opinião, acho que a capoeira não tem nada a ver com a religião. O que tem são praticantes da religião na capoeira, como tem católicos, tem evangélicos, tem testemunha de Jeová, tem todas as religiões dentro da capoeira. Como eu falei, a capoeira aceita todos. Bem mista, né? Sim, é bem mista, na realidade é bem mista. E a gente chama de roda de capoeira quando tem a música, vocês tocando, né? E duas pessoas no máximo que participam, ou pode participar mais pessoas? Na roda geralmente vai 2 por vez. Também existe jogo de compra,
que é quando tem 2 alunos jogando, mas outro entra o terceiro para jogar para tirar um dos 2. Ou que está cansado, ou que entrou por último, ou que entrou primeiro, melhor dizendo, que seria o que está mais cansado. Mas isso sobre uma coordenação do responsável pela roda. Ah, não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, geralmente o responsável vai dar um sinal que está acontecendo jogo de compra, geralmente. E a inclusão de crianças e mulheres? A capoeira surgiu com os homens, óbvio. Começou quando exatamente as mulheres a terem mais atuação na capoeira? Na realidade, sobre a inclusão, a mulher sempre esteve inclusa nesse processo da evolução da capoeira. É lógico, em números pequenos, porque acredito eu que fossem reprimidas, por isso do número reduzido. Hoje já tem lugares que tem mais mulheres praticando capoeira do que homem. Às vezes até eu mesmo tenho turmas que a maioria é mulher. Ou seja, numa turma de 10, às vezes são 8 mulheres e 2 homens, ou seja, 80%. E as crianças também, foram pegando o gosto pela capoeira e os pais foram incentivando as crianças. Por isso que nós temos uma expressão bem grande. Dá para se dizer que a maioria dos capoeiristas hoje são crianças. Hoje em dia a gente vive tempos de muita violência, né? Sim. Em razão da violência e tal. A capoeira é considerada uma luta de defesa pessoal? Tem gente que já procurou para isso, para aprender golpes e coisas do tipo? Até se defender, né? Porque hoje em dia é complicada a coisa na rua, tu andar na rua, tu não sabe se tu vai ter segurança, se tu não vai, como é, né? Sim, a capoeira é considerada luta. Ela nasceu como luta de defesa, né? Porque o escravo era reprimido e teve que criar a capoeira no sofrimento para se defender, e hoje ela é considerada luta. E é uma luta de defesa pessoal eficiente. Ela tem golpes traumatizantes, tem desequilibrante, tem projeções, tem queda, então é uma luta eficiente. Se o capoeirista, o que não é treinado às vezes é o capoeirista, entendeu? A capoeira, ela é uma luta, tanto que está sendo usada no MMA. Entendeu? Tem muitos lutadores ou atletas de MMA procurando a capoeira para se desenvolver alguns golpes que viram que tem bastante eficiência para complementar sua luta. Então tem muitos capoeiristas no MMA, de outras artes marciais, procurando a capoeira para desenvolver a sua arte. E com relação assim, a gente estava debatendo agora há pouco a questão de mulheres, crianças e homens, né, que a gente entrou no assunto. Tem diferença na aprendizagem de golpes entre mulheres, homens e crianças? Por exemplo, o que é ensinado para um não é ensinado para outro, é ensinado de uma maneira mais suave por ser mulher, ou todos aprendem da mesma forma? Entre mulheres e homens o treinamento é igual. Para as crianças, a gente faz um treinamento diferente. Por exemplo, se for na educação infantil, até 6 anos, 7 anos, nós usamos a brincadeira, usamos o lúdico, bastante recreação. Agora a criança, que já está um pouquinho maior, já tem um entendimento melhor, nós usamos a capoeira, é lógico. A capoeira como dança, a capoeira como brincadeira, usamos a técnica também. Mas não usamos aqueles golpes traumatizantes, que eles vão se machucar, ou algumas quedas que possam vir a se machucar também, que é passado para os adultos. E quem decide virar capoeirista, dar aula, qual é o método, como faz? É treinamento, né? A capoeira não tem outro segredo a não ser treinamento. A pessoa vai treinar, vai pegar a primeira graduação, segunda, terceira e vai passando seus estágios, até chegar a uma corda mínima ou baixa de graduado, que é o primeiro estágio de graduado. Aí ele pode começar a querer dar aula, mas ele tem que continuar praticando, tem que continuar treinando e viajando, participando de outros eventos. Tu falaste em corda agora, então vamos explicar para o pessoal o que é corda. Para quem não conhece a capoeira muito bem ainda, a corda é semelhante à faixa do karatê, né? Isso. Que é por cores, né? Isso mesmo. E eu queria perguntar para o senhor assim, e como é que se dá essa mudança de cordas? É muito tempo? O que a pessoa tem que fazer para chegar de um nível para o outro? Foi como eu falei, a capoeira não tem nenhum mistério no dia de hoje. O pessoal até botava muito mistério no passado, mas no dia de hoje não tem mistério, é treino e ser dedicado. Cumprir algumas exigências que são feitas dentro da academia, tem algumas regras, como, por exemplo, bom comportamento, ser educado, ser prestativo. Tem que ter boa educação, porque a nossa intenção não é formar capoeirista, é formar cidadãos. O capoeirista vai vir em consequência a esses outros atos. Então ele vai treinar durante o primeiro ano, ele vai pegar uma graduação. Os eventos são feitos também uma vez por ano.
Esses eventos, troca de graduações, nós fizemos uma vez por ano, no qual ele vai ser avaliado e vai pegar uma graduação ou não. Se ele não pegar naquele ano, ele passa para o próximo ano. Em média, são 5 a 6 graduações até ele se formar um ministrante, um educador. Ele vai começar no meio docente da capoeira. E os benefícios da capoeira, assim, eu imagino que os médicos devem indicá-la para várias funções, várias doenças, né? Tu já recebeu algumas pessoas que foram indicadas por médico? Sim. Quais os benefícios da capoeira? Sim, os benefícios, como todos sabem, a maioria sabe, são muitos, né? Coordenação, flexibilidade, alongamento, ritmo, são muitos, são vários. Se nós formos citar, são vários. Então, eu já tive alunos, já tive exemplo de 2 alunos, os que foram mais marcantes, né? Uma era uma menina que era modelo e queria aumentar o tamanho. Ela tinha que crescer e o médico indicou ela a capoeira, porque como a capoeira usa bastante alongamento, os golpes são alongados, tudo para esse alongamento, ela ia desenvolver, acabou se desenvolvendo e conseguiu alcançar esse objetivo. Outro aluno eu tive um aluno que tinha problema de insuficiência respiratória e o médico também pediu para ele para aumentar, para que melhorasse o sistema respiratório dele, também praticasse capoeira. Esses são os 2 exemplos que eu me lembro, mas tem outros, tantos exemplos que agora não me vem na cabeça, então não vou citar, mas os que eu me lembro bem são esses. Tu tens alguns projetos sociais, né, em andamento, né? Eu queria que tu falasse pra gente, contasse um pouquinho pro pessoal que não conhece, de repente, qual o objetivo desses projetos, como eles funcionam? O objetivo desses projetos sociais que nós temos bem simplificado, e já vou dizer que é formar cidadãos. Nós não temos a intenção de formar capoeirista, nós queremos educá-los eles para o futuro, para o mundo, entendeu? Então nossa intenção não é formar capoeirista, é lógico, capoeirista vai vir no processo natural. E geralmente assim, são projetos sem custo, né? Isso mesmo. Então a intenção prioritária é auxiliar aquelas pessoas que não têm condições, né? Isso mesmo, exatamente. Geralmente crianças que estão em vulnerabilidade social, criança que tem problemas em casa. Então nós tentamos, como eu falei no início, a capoeira está aqui para ajudar todos. E a nossa intenção desse projeto é ajudar essas crianças que estão em vulnerabilidade social. E inclusive essas crianças que estão nessas condições, às vezes sofrem até os mais variados abusos, que vão desde apanhar muito dos pais, porque de repente não tem até comida em casa, coisa do tipo, né? E podem também estar sofrendo nas ruas más influências, e a capoeira pode ser uma forma de trazer eles para o caminho do bem e de repente dar até uma profissão futura, né? É isso mesmo, essa é a intenção. Eu tenho alunos aqui que hoje são graduados, são pai de família, que foram bem problemáticos no passado e vieram do projeto social, vieram desses tipos de projeto e hoje são pais de família, conseguimos resgatar eles socialmente. Com relação a esses projetos, uma coisa que a gente não comentou, assim, tem limite de idade, condição socioeconômica ou não? Esses são para inclusão social? Não. A pessoa que quer conhecer a capoeira para conhecer a capoeira não tem limite de idade. Agora, para os projetos, para crianças e adolescentes. Ah, sim. Os projetos são para crianças e adolescentes. Agora, os adultos, jovens e adultos, aí tem que entrar na academia. Eu posso indicar e se indicar para caminhar para o melhor local. Sombra, e a pessoa que estiver vendo e se interessar pela capoeira e de repente quiser conhecer o teu projeto, como é que ela faz para se inscrever ou algum contato contigo? Como se dá essa parte burocrática? Ela pode entrar em contato pelo Facebook Fábio Sombra ou também pelo WhatsApp. O número do WhatsApp aí para pessoas ficarem com acesso melhor. O WhatsApp é 983, né? 984 1385 71. Fábio, ou Sombra, né? Quero te agradecer muito por ter nos auxiliado aqui, respondido as perguntas e que a capoeira então possa estar aí interagindo com outras pessoas participando, né? E utilizando dela da maneira mais correta, né? Eu que agradeço pelo convite e quero me pôr à disposição também para uma próxima oportunidade. Então tá, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
Agora eu tô aqui com a Letícia, né, que é minha amiga pessoal, que na capoeira ela é chamada de Dandara, conhecida como Dandara, e o Jonathan, que é conhecido como africano, né? Gente, e o que levou vocês então a praticarem a capoeira? A Letícia eu já conheço, né, porque eu convivo diariamente. Eu sei que ela gosta desses cuidados, tanto espiritual, quanto mental e quanto físico, né? Mas o que te levou a praticar a capoeira exatamente? Bom, a minha busca, primeiramente... Boa noite. Boa noite. A minha busca era por um esporte, por uma atividade física. E eu pratiquei várias modalidades, desde yoga até boxe. E me identifiquei muito com a capoeira, porque a capoeira, ela une várias coisas, né? A gente precisa de várias destrezas e a gente se desafia em todos os níveis. E pela ancestralidade também, né? Pela questão da ancestralidade, eu acredito. É isso? É isso. E tu, africano, o que te levou a praticar a capoeira? Faz muito tempo que tu pratica? Faz algum tempo que eu treino. Eu comecei nos projetos sociais, né, que tinha lá no bairro lá. E aí eu comecei desde pequeno, né? E aí comecei lá nos projetos sociais e até hoje continuo na correria, não parei nunca, né? Como sempre na atividade. Descobriu o acaso, assim? Foi um acaso lá, vivia no bairro correndo lá com os moleques lá. E aí eles já participavam, né? E aí como eu era novo no bairro, e aí eles me levaram pra capoeira. E aí hoje é só eu continuo treinando. O pessoal que treinou comigo lá pararam e eu continuei, né? Ou seja, já passasse por várias cordas também, passei, Hoje eu sou graduado, né? Eu já fui aluno como ela e os outros, né? Continuam sendo. Mas o que começou mesmo foi lá no projeto lá, né? Eu fui no bairro lá, conheci a capoeira lá, comecei a treinar e não parei mais. Muitos que começaram já foram, outros se perderam, né? Outros morreram, outros estão presos, mas eu continuei e estamos aí levando o nome do grupo até hoje na correria. Legal, então, Letícia, Dandara, Jonathan, africano. Muito obrigado.
Thank you.